Me conta aqui, você já perdeu dinheiro no day trade? Já tentou recuperar, acabou se enrolando e acabou perdendo mais do que deveria, ou até mesmo já acabou perdendo todo o dinheiro que você tinha, pois os seus problemas acabaram? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou te mostrar como você vai corrigir isso e como isso vai acabar de uma vez por todas. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Huga6 e hoje eu vou te mostrar como você vai recuperar as suas perdas nos day trade corretamente, sem ter a possibilidade de isso virar uma bola de neve. Então, cara, já chega deixando aquele like aí para fortalecer e é isso, né? Vamos que bora aí partir para esse conteúdo. Hoje é um temazinho muito importante, a gente vai mostrar, eu vou falar como que a gente vai recuperar as perdas no day trade corretamente, vamos mostrar o passo a passo, o que deve ser feito. E então vamos fazer o compartilhamento de tela agora em 3, 2, 1. Bom, telinhazinha já está compartilhada, então a gente vai começar a falar sobre como que a gente vai recuperar as nossas percas no day trade corretamente. Cara, essa é uma aula que eu diria que é uma aula que vai salvar o ano aí de quem está negociando no day trade, quem está se sentindo perdido aí no mercado financeiro. Então a gente vai corrigir alguns comportamentos aqui, eu vou te mostrar como é que vai ser essa recuperação, esse processo de recuperação, porque isso aqui vai ser um processo realmente de recuperação do seu capital, e eu vou te mostrar alguns comportamentos aqui que devem ser mudados, devem ser alinhados para que isso consiga gerar um resultado para você no mercado financeiro. Então vamos lá, primeiro passo para você recuperar as suas perdas. Se eu for tentar recuperar logo o que eu perdi, eu tentar logo imediatamente numa próxima negociação tentar recuperar o valor que eu perdi, eu vou cometer o grande erro da minha vida. Então não dá para começar a falar sobre as perdas do day trade, a recuperação do dinheiro que você perdeu com o day trade, falando que se você tentar recuperar logo de cara vai dar certo, porque isso é o maior erro. Então você não pode começar esse processo de recuperação entrando, né, ou cometendo o maior erro, que na minha opinião é o erro que as pessoas mais cometem. Então existe um sentimento que esse é um sentimento que faz com que a gente erre, né? Faz com que a gente cometa esse errozinho de tentar recuperar logo tudo de cara, que é o sentimento de ganância. Cara, o sentimento de ganância ele está envolvido com que a gente faça esse errozinho, né? Então a ganância ela é responsável com que faça com que eu perca todo o meu dinheiro, com que eu cometa esse erro de tentar recuperar todo o valor logo de cara. É muito comum a gente ter o nosso subconsciente falando com a gente lá, falando o seguinte: cara, você precisa recuperar logo de cara o que você perdeu, é inadmissível que você termine um mês negativo, termine a semana no negativo. Então existem algumas vozes que estão dentro da nossa cabeça, que essas vozes elas acabam atrapalhando a gente, elas acabam fazendo com que a gente haja por impulso. Cara, isso é super natural, todo mundo tem essa mentezinha, essa vozinha na cabeça, né? Mas a gente precisa aprender a gerenciar essas emoções. E aí, o primeiro passo para a gente aprender a gerenciar as nossas emoções é com esse segundo fundamento aqui, que a gente só consegue recuperar, a gente só consegue partir para o processo de recuperação e fazer com que isso dê certo se a gente aceitar o valor perdido. O que é interessante falar sobre isso daqui? Cara, você precisa ter naquele momento no que você perdeu, você precisa começar a falar o seguinte: pô, eu já perdi, cara, já aconteceu, a merda, a cagada já aconteceu, então eu não posso querer começar a passar a carroça por cima dos bois, eu preciso realinhar todo o meu comportamento, eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado. E você começa a entrar num processo que eu digo que é o processo de virada de chave, onde você começa a entender que você não vai se tornar consistente, você não vai aprender a negociar no mercado se você não começar a encarar o trade da forma correta. Você precisa saber negociar, você precisa saber fazer gestão de risco, você precisa saber que não é seguindo uma estratégia fácil de um cara que te prometeu aí que as coisas vão acontecer magicamente. O mundo do day trade ele envolve muito mais comportamentos do que essas ilusões que são vendidas por aí. Então, quando você começa a entender que, porra, o que eu perdi, ele não vai
voltar para mim logo de imediato, eu começo a entrar e começo a ter uma virada de chave muito grande na minha cabeça, e com isso é o que faz com que essa recuperação ela se torne possível, esse processo de recuperação ele se torne cada vez mais viável, e a gente vai passar sobre isso daqui. Então, além de você começar a entender sobre o que se você tentar recuperar logo de cara é o maior erro que você pode cometer, você precisa aceitar a verdade, você precisa encarar a realidade que aquele valor perdido já aconteceu. Então agora você precisa olhar daqui para frente. Então o que eu vou precisar fazer para poder dar início a esse processo de recuperação desse valor perdido, e como é que eu devo começar a mudar os meus comportamentos, né? Então, antes de falar como que você vai recuperar, eu preciso te mostrar que existem alguns comportamentos que você vai precisar realmente aprender. Ou seja, você vai precisar aprender a fazer a gestão de risco, você vai aprender a fazer as suas análises, você vai ter que aprender a verdade sobre o mercado financeiro. Você precisa entender esses 3 comportamentos aqui, que são os comportamentos cruciais que vão te trazer resultado. Por quê? Você viu que com o pensamento que você tem hoje, com o comportamento que você tem hoje, com a estratégia que você tem hoje, você acabou perdendo todo o valor no mercado financeiro, perdendo um valor razoavelmente alto, e agora você precisa dar início ao processo de recuperação. Então, esses 3 comportamentos aqui são os primeiros comportamentos que você precisa ter na sua cabeça para poder dar início ao processo de recuperação e fazer com que isso seja viável, tá? Então, entendendo isso, a gente vai partir agora para o processo de começar a entender como é que a gente vai recuperar o valor que a gente perdeu. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer, a gente vai precisar, seguinte, eu perdi um valor, então não dá para eu recuperar logo de cara, eu vou precisar fazer um parcelamento. Como assim parcelamento? Você vai ter que precisar fazer um parcelamento da dívida para que ela represente, isso aqui é o ponto-chave, tá? Para que ela represente 2% do valor total que você precisa recuperar. Aqui está o pulo do gato, tá? E aí eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos pegar um cara que, sei lá, vamos imaginar que o cara tá com $1.000 perdido. Vamos pegar esse exemplozinho aqui de 1.000 USD. O que a gente vai precisar encarar agora aqui? Tá bom, como é que eu vou fazer para recuperar meus $1.000? Você vai pegar aqui o valor que está perdido, né? Vamos fazer aqui $1.000, né? Vamos aqui, a gente tem 1.000 USD perdido. Desse valor, eu vou pegar 2%. Então, 2% desse valor equivale a 20 USD. Então, desses 20 USD, eu vou parcelar esse valor numa quantidade de meses para que eu chegue no valor de $1.000 perdido. Então, para eu recuperar esses $1.000 perdidos, naturalmente eu vou precisar de 50 meses de recuperação. Então, fazendo isso, eu tendo uma recuperação de 2% todo mês, ou seja, $20 durante 50 meses, eu vou parcelar 50 vezes de 20 USD. Então, fazendo isso, você vai chegar nesse valor de $1.000 perdido. Por que você precisa fazer isso? Porque essa forma aqui, ela vai te trazer tranquilidade. Essa forma aqui, ela vai eliminar uma das coisas que eu mais digo que são prejudiciais na hora de você estar negociando, que é o quê? Que é o fator psicológico. Então, o fator psicológico é um fator que te traz muita pressão na hora de estar negociando. Imagina que você perdeu $1.000 e esses $1.000 são tudo que você tinha, né? No outro mês você coloca mais $1.000. Coloquei mais $1.000 de novo para eu tentar recuperar todo o valor que eu perdi. O que vai acontecer? Além de eu ter esses $1.000, que provavelmente é um valor que eu não deveria estar colocando agora, eu vou ter uma pressão psicológica muito grande, uma pressão emocional muito grande, e isso vai me desgastar. O que eu vier a fazer agora, na minha próxima ordem, eu recupere esse valor perdido, e aí sim eu saque meus $1.000 que eu botei para recuperar, né, e fico com os $1.000 de recuperação. Então, isso não vai acontecer. A probabilidade de você quebrar no mercado, a probabilidade de você perder tudo, ela vai ser muito maior. Então, quando você passa a entender que você vai ter que parcelar, e esse parcelamento aqui, ele é o fator crucial que vai te fazer entender como que é o jogo do mercado financeiro, você
está ganhando uma das coisas que eu digo que são cruciais para você dar início, para que esse processo de recuperação ele seja benéfico para você e seja possível de ser resultado, que é simplesmente eliminar essa pressão psicológica pelo resultado, pelo que você tem que fazer. E ele está se perguntando, pô, mas 50 meses, são praticamente 2 anos, né? 48 aí, pouco mais de 2 anos, é muito tempo, cara. Eu não queria recuperar, eu não tenho tempo para isso, para recuperar esse valor logo de cara. 48 meses ou 50 meses é muito tempo, não dá. O que eu tenho que te falar? Cara, isso daqui é uma das formas mais simples que você vai ver de recuperar o seu dinheiro sem pressão. Acabei de falar, né, que a pressão ela é o fator comportamental que mais te prejudica na hora de estar negociando, e isso você vai ter que realmente mudar suas expectativas em relação ao mercado financeiro e trabalhar no jogo do longo prazo, tá? Então, o tempo ele vai passar de qualquer forma. O que você quer? Você quer que no final desses 50 meses, né, no final desses 50 meses, você tenha o valor que você conseguiu recuperar lá de volta na sua banca, com tranquilidade, com inteligência, com emocional. Nesses 2 anos, ele pode ser crucial para que você aprenda a negociar. Pô, eu tô 2 anos aqui para recuperar, então eu vou passar 2 anos estudando, entendendo o que é a realidade do mercado financeiro, para que eu aprenda a negociar de verdade, para que isso nunca mais aconteça. Esse é o ponto, para que isso nunca mais aconteça. Ou você quer, no final desses 50 meses, que vai passar da mesma maneira e você ter perdido tudo, ter perdido mais $1.000, ter perdido mais $2.000, ter perdido mais $5.000, ter perdido mais $10.000. O que você quer? O que você prefere? Porque o tempo, ele vai passar de toda maneira. Você vai... E, infelizmente, no tempo de correr, o tempo não para, como já diria o Cazuza, né? Então, esse é um ponto, uma virada de chave que a gente tem que se ligar, né? Então, a gente precisa entender que como é que eu quero estar daqui a 2 anos? Como é que eu quero estar? Como é que eu quero fazer essa recuperação? Preciso entender a verdade do mercado financeiro, quero aceitar, quero ser responsável por eu ter perdido, porque ninguém veio aqui em casa, na minha cabeça, botou uma arma na minha cabeça e mandou eu colocar todo o capital que eu tenho à disposição, bom valor, que não era para ser colocado. Então esse é um fator que é crucial para na hora que você comece a entender o que você fez de errado ou não, tá? Então isso é o ponto que vai fazer o diferencial, é dessa forma que você consegue tá recuperando as suas percas. Eu tenho uma dica extrazinha aqui, que ela é uma dica que é bem interessante, tá? O que é essa dica aqui? Essa dica, ela é uma dica para quando essas percas dela for muito grande, tá? Essa dicazinha extra, pô, vou pintar de outra cor, né? Essa dicasinha extra aqui, trazer muito mais tranquilidade na hora de você estar fazendo as suas negociações. O que você deve fazer? Se a sua perca for muito grande, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tempo e diminuir o valor para 1%. Ou seja, se ao invés de 2 anos que eu vou estar trabalhando aqui, né, que seriam 50 meses de $20, eu posso diminuir essa porcentagem, tá? Para ao invés de ser 50 meses, passar a ser mais ou menos aí 100 meses de 10 USD. Hugo, mas 100 meses é muito tempo, mas de qualquer forma o tempo vai passar de todas as maneiras. E uma forma de você reduzir esse tempo também de forma correta, né, é sem esquecer a importância dos aportes. Você continua fazendo os aportes na sua banca de forma inteligente, sem precisar investir um dinheiro de conta de luz, sem investir um dinheiro de mercadoria, conta de água, enfim, de mercearia. Então, quando você vai fazendo os aportes na sua banca, esse valor ele vai aumentando, e quanto maior o valor que você tem na sua banca, maior o gerenciamento de risco de exposição que você consegue colocar. Vamos imaginar que você tem, sei lá, 500 USD na sua conta hoje. Com 500 USD é uma exposição. Vamos imaginar que daqui a 6 meses você está com 1.500 USD. Com 1.500 USD, a exposição é muito maior do que seria com 500 USD. Então, naturalmente,
esse gerenciamento de risco ele vai te permitir trabalhar com lotes maiores, e com lotes maiores você tem uma rentabilização maior, né? E com essa rentabilização maior, esse tempo, ao invés de ser 100 meses, ele passa, sei lá, ele começa a diminuir para 30 meses, depois ele começa a diminuir para 15 meses, depois ele começa a diminuir para 10 meses, depois para 5 meses, e quando você vê, você já recuperou todo o valor que você perdeu, beleza? Então, assim que você recupera todo o valor que você começou a perder, assim que você começa a trabalhar nas suas negociações, e é assim que você vai entender como é que é o jogo do mercado financeiro de verdade. É muito importante que as suas negociações, elas respeitem um processo, e você respeite esse processo de aprender a estar negociando no mercado financeiro, você respeite esse processo que você precisa estudar, você precisa mudar muita coisa aí, e você precisa aprender que esse erro, ele nunca mais deve ser cometido. O que já aconteceu, a gente passa uma régua daqui para cá, né? E o passado já passou, e a gente vai trabalhar agora também com as possibilidades do futuro. Então, pô, se você chegou até aqui, né, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, e é isso, né? Espero que você tenha gostado aí, comenta aquela palavra. Qual vai ser a palavra de hoje? Eu nem pensei na palavra de hoje. Eu também. Pô, se você chegou até aqui, comenta, vou recuperar, deixa o like, inscreva-se. Como é que é o botãozinho do YouTube? É assim, né? E essa aí foi nossa aulinha, espero que você tenha curtido. Até vou deixar aqui minha assinaturazinha aqui, ó, pra você. E aí pra você ver a qualidade dessa negociação, dessa aula, beleza? Então tamo junto, a gente se vê na próxima aulinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, é nóis.